Eu trouxe aqui, irmã Cleide, Paz do Senhor, os Salmos 93, que fala da grandeza de Deus, né? Que ele reina. O Senhor, ele reina, Amém. né? Vou ler novamente aqui. Revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade ele está firme no teu trono. Tu és Deus, tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios, seu bramido, levanta os rios, seu fragor, mas o Senhor nas alturas, ele é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Então a gente está falando aqui, né, que esse salmo, ele celebra que o reinado eterno de Deus, né? Ele nos lembra que o Senhor, ele é poderoso, que ele é majestoso, que ele é fiel, e ele pode fazer infinitamente mais do que a gente pode imaginar, né? A gente falou um pouquinho aqui da grandeza de Deus, né? A grandeza de Deus, ela é além da nossa compreensão, né? Ele firmou o mundo, ele estabeleceu os confins da terra, né? E ele reina soberanamente, né? Então, assim, por mais que venham desafios, por mais que venham essas calamidades que estão acontecendo no mundo, né? Mas a grandeza de Deus ele é grande, né? Ele é fiel, né? Como a gente falou um pouquinho aqui sobre a fidelidade também, que ele se preocupa com a gente, né? Mesmo que nós somos infiéis, mas ele se preocupa com a gente, ele vê as nossas atitudes, as nossas ações, conhece o nosso coração, né? Ele se importa com cada detalhe das nossas vidas. E que é para a gente realmente, né, buscar essa confiança, né? Colocar nossa confiança em Deus e não em coisas, não em pessoas, né? Às vezes a gente esquece que Deus ele é maior do que qualquer problema, né? Deus, ele é poderoso, ele é majestoso, ele tem poder para curar, para restaurar, para transformar, né, qualquer situação. Então, às vezes a gente está, né, com desafios no casamento, ou a enfermidade, ou uma perda, né, qualquer outra dificuldade, nada é impossível para Deus, né? Então, que a gente possa reverter, né, qualquer cenário confiando, né, que ele ele é majestoso, né? Que a gente possa meditar na majestade de Deus e que a gente possa realmente entender, né, que o Senhor ele é, né, ele ele é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. Ele não muda, né? A fidelidade dele não muda, mesmo que a gente seja infiel, mas a fidelidade dele não muda. Então que possamos, né, entender esse salmo, né? Esse salmo maravilhoso, entender que ele reina em nossas vidas, né? Ele é fiel, ele é galardoador daqueles que o buscam, né? O Senhor, mesmo que a gente não esteja inteiramente assim com os olhos voltados para ele, mas ele, né, a fidelidade dele, ele não muda, né? Então assim, basta realmente a gente buscar, né? Aquele que busca, acha, aquele que procura, né, encontra. Então assim, que a gente possa cada dia mais, né, buscar em Deus essa confiança, para que a gente possa ser cheio, né, da presença de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Palavra linda. A palavra de Deus é suficiente para nós, né? Então eu Amém. vou orar, abrindo o nosso portal. Querido Deus, bondoso Pai, eu te louvo e te agradeço nessa noite. Ó Pai, muito obrigada por tudo, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado, Senhor, por esse grupo, Senhor, essa igreja reunida aqui que vai começar os trabalhos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que foi dita, Pai, que foi lida, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Criador, que é o nosso sustentador, porque até aqui o Senhor nos sustentou e sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Então, neste momento, Pai, coloca esse grupo na tua presença, Senhor,
Tudo aquilo que nós formos falar, Senhor, seja de acordo com a tua vontade e seja para a glória e honra do teu santo nome, ó Pai. Tu é criador dos céus e da terra, Senhor. E sobre nós, o Senhor, coloca as tuas mãos de poder. Então, reveste-nos, Senhor, com o teu poder, ó Pai. Tira de nós, Senhor, toda a iniquidade, tudo aquilo que não é do teu agrado. Peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, pelos meus tra afazeres que às vezes eu fico meia angustiada, Pai. Como ontem eu não estava bem, Senhor. Mas eu sei por quê, Senhor. Porque o inimigo não está contente, Pai, de a gente estar, Senhor, reunido, Senhor, na tua presença para a tua grande obra, Senhor. Porque o Senhor tem uma grande obra nesse sentido, nesta igreja reunida. E é sobre essa igreja que o Senhor vai levantar, Senhor, muitos, muitos e muitos, ó Pai. Em nome de Jesus, o Senhor esteja nos usando, Pai. Usa, Senhor, a Flávia que está na frente agora, Senhor, usa a, a Cleide que chegou agora, ó Pai, e todas as irmãs, a Ivani, a Flávia, a Simone, a Cleide, a Isabelle, a Maria e as outras que estão entrando, Pai. O Senhor esteja, Senhor, nos protegendo. Põe a tua mão de poder, Senhor, sobre o nosso país, porque o Senhor diz: cuja nação, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu creio que o Senhor é o Deus dessa nação. Não importa o que ela faça, mas no meio dessa nação tem o Deus escolhido que está de joelho à tua destra, Senhor, para impor toda a ação do inimigo sobre essa nação, ó Pai. Em nome de Jesus, Satanás já está batido em retirada, ele está debaixo dos nossos pés, por isso que ele está sassaricando, Pai. Mas em nome de Jesus, está repreendido. O Senhor esteja abençoando, Pai, a tua igreja espalhada no mundo, Senhor. Os teus pastores que estão ainda com os ouvidos meio tampados, Pai. Aos teus missionários, Senhor, que estão, mas estão às vezes de boca fechada também, ó Pai. Estenda a tua mão e a tua destra, Senhor. Esparrama, Senhor, a tua vontade sobre a nossa vida. É isso que eu te apresento agora. Te apresento o grupo, te apresento o nosso trabalho, te apresento essa igreja neste momento. Que o Senhor toma a direção e usa cada uma que vai falar nesta noite, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, irmã. Amém. Glória a Deus. Eu estava lendo aqui uma oração profética também, que não sei se vocês conhecem, que está lá em Mateus 7:34. Deixa eu ver aqui. Mateus 7:34. Deixa eu ver aqui. Fala assim sobre abre-te, né? Efatá, vocês já ouviram falar essa oração? Efatá significa abre-te. Marcos 7:34. Hoje mesmo eu assisti uma oração que eu acompanho todo, e a oração foi Efatá. Foi? Foi. Então, fala assim, ó, efatá significa abra-te, né? Abre-se. Está lá em Marcos 7:34. E é uma oração que declara a palavra de Deus, né? Então, assim, efatá significa abre-te, né? Então, quando tem áreas das nossas vidas que elas ficam fechadas, travadas, né? Ou limitadas, né? Pelo medo, às vezes pela incredulidade, pela circunstância, né? Então, a gente tem que declarar, né? Então, essa oração que eu li hoje aqui, achei muito interessante, porque às vezes a gente está com a nossa vida toda travada, né? Vários pilares, né? Como a irmã Cleide até falou, né? A gente vai orar pelos pilares das nossas vidas. E a gente não ora por todos os pilares, né?
E essa palavra aqui de efatá diz assim: eu declaro, assim como Jesus ordenou efatá, que significa abre-te, eu creio que toda a área fechada, travada ou limitada pelo medo, pela incredulidade, pela circunstância, será aberta pelo poder da tua palavra. Declaro que os meus ouvidos espirituais estão abertos para ouvir a tua voz e discernir a tua vontade. Que toda surdez espiritual seja removida e que eu seja sensível ao Espírito Santo. Eu declaro que a minha boca está aberta para proclamar o Evangelho, liberar palavras de vida, sabedoria e fé. Que toda timidez, toda insegurança e medo sejam vencidos pelo poder de Cristo Jesus. Eu profetizo efatá sobre o meu corpo, que haja saúde, força, restauração, que meu corpo é templo do Espírito Santo e eu consagro ao Senhor. Eu declaro efatá sobre a minha alma, que toda ansiedade, toda tristeza, toda culpa, toda opressão sejam substituídas pela paz que excede todo entendimento. Minha mente é renovada pela tua palavra. Eu declaro efatá sobre a minha família, que haja reconciliação, unidade, amor, salvação. Que a tua paz governe o nosso lar e que cada membro da minha casa conheça e sirva o Senhor. Eu declaro efatá sobre as minhas finanças. Abre portas que homem algum pode fechar. Dá-me sabedoria para administrar os recursos que me confiaste. Prospera o trabalho das minhas mãos e faz de mim uma bênção para muitas pessoas. Senhor, se existe algo que parecia perdido, eu confio que tu és poderoso para restaurar. Se há portas que precisam ser abertas segundo a tua vontade, abra-te. Se há caminhos que precisam ser endireitados, guia-me. E se há áreas da minha vida que precisam ser alinhadas ao teu propósito, molda-me pelo teu Santo Espírito. Eu creio que o Senhor vai adiante de mim, desfazendo os nós, removendo os obstáculos e cumprindo cada promessa no tempo perfeito. Hoje eu declaro pela fé, efatá sobre os meus sonhos, efatá sobre o meu chamado, efatá sobre o meu ministério, efatá sobre a minha família, efatá sobre a minha saúde, efatá sobre a minha vida financeira, efatá sobre tudo aquilo que o Senhor preparou para mim. Porque eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, em nome de Jesus. Então, essa oração, né, é uma oração para abrir, restaurar, né, as nossas vidas, todas as áreas das nossas vidas, né, e que a gente possa declarar, efatá, né, efatá sobre o meu corpo, sobre a minha família, sobre as minhas finanças, sobre o meu propósito, né, mesmo quando a gente não vê, né, mas confiar que Deus está trabalhando, né, mesmo no silêncio, Ele está preparando melhores, né, os melhores dias para nossas vidas, né, que possamos, né, cada dia perseverar em fé, né, em coragem e obedecer a palavra, né, orar, ler a palavra e praticar. Amém? Ô, Flávia, Oi, tem como você pôr no grupo essa oração? tenho. Vai ser bom a gente ter. Uhum. É linda ela, né? Muito linda, E eu, muito boa. tipo assim, eu já tinha ouvido falar efatá, né? Que a gente viu que Jesus falou efatá, abre-te, né? Uhum. Mas assim, eu realmente nunca tinha orado, né? Essa palavra sobre a minha vida, né? Então, assim, é bom a gente aprender, né? Nós estamos aqui, né, Irmã Cleide? É. No grupo que a gente tá, eu achei tão bonitinho aquela, a diretora lá da escola lá, que ela falando que nós somos pesquisadores da Bíblia. Todo dia a gente descobre uma coisa diferente que tá na Bíblia e que a gente não sabia, né? É, isso Então, mesmo. assim, se a gente perseverar, se a gente estudar minuciosamente a Bíblia, né, meditar na palavra, a gente vai descobrir coisas que a gente não sabia. E cada dia mais, né, é muito poderoso. As promessas que Deus tem para nossas vidas, né, são muito poderosas, que às vezes a gente não entende, né? Em nome de Jesus, a gente recebe, né, Eu esse novo. recebo em nome de Jesus. Eu já tinha ouvido já essa oração, Muito boa. mas é muito linda, viu? É bom orar quando for orar Na primeira na pessoa. primeira pessoa, viu? Uhum. Ponha lá, Flávia, para nós estar orando, né?
Amém. E como Meninas, você pode falou orarem, também, viu? Cleide, para a gente poder estar orando por nossos pilares, né? É, Da nossa vida, né? A nossa vida equilibrada, né? Para a gente ter equilíbrio em nossas vidas. Então, que a gente possa isso. realmente orar, né? Por todos os pilares, como a senhora falou, né? Pelo casamento, pela família, né? Ter um Sim, tempo de oração específico, né? Para cada pilar da nossa vida. isso mesmo. No dia 16, no dia 16 nós vamos começar aquele mapa que eu fiz lá, que eu coloquei para vocês ver. Ficou pequenininho porque meu filho colocou numa plataforma, mas eu vou ver se eu coloco em uma outra para ficar melhor. Aí eu já vou puxar um ganchinho lá para a gente estar orando já, começando o nosso propósito aí, para a gente estar orando pelos nossos pilares. E a família é a primeira coisa, né? Você viu lá que a gente aprendeu lá com a Dulce, a nossa professora, né? Que para a gente estar sempre tá na torre, né? Eu até vou conversar com ela, que ela falou umas coisas hoje que eu achei tão interessante também. Então, mas tem Eu sido assisti bênção, viu? ontem a aula. Ontem não, ontem à tarde que eu assisti a aula, 3 horas. A minha é de quarta e foi muito bom, viu, meninas? Então, nós vamos fazer esse pilares aí, porque a gente precisa, né, meninas, tá revestindo a nossa casa, revestindo as nossas vidas e buscando o mesmo do Senhor. Aí a gente pode começar com essa campanha aí, né, Flávia? Independente da gente for orar por outro objetivo, sempre os nossos pilares, que são a nossa família, em primeiro lugar, né? Eles são a nossa prioridade. Tá bom? Mais Outra alguma coisa, irmã vai orar? Eu atrasei um pouco, que eu estava vendo o culto. Hoje o pastor demorou um pouco. Mas eu estava vendo online mesmo. Aí eu não gosto de sair, né? Ele estava bem na então, hora da oração também. hoje eu estava ouvindo a aula, né, da TCC, da psicologia, né? E aí a psicóloga, a professora falou assim, que se você tirasse tudo, imagina lá aquele povo, né, lá da Colômbia, lá que teve, né, é Colômbia? Foi Colômbia? Eu acho que é Colômbia, né? Que teve o... Foi. Pois é. Imagine que você perdeu tudo. Tudo, 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 tudo. Qual a primeira coisa que você restauraria, no caso, que você buscaria de volta, pegaria de volta? Quem? Pode falar. Você perdeu tudo, aí você vai buscar essas coisas que você perdeu. Qual a primeira coisa que você traria de volta? Alguém da família, né? A mãe, filho. Família. A família, né? Toda, né? Porque, tipo assim, eu mesmo, né? No caso, minha família, meu marido, meus filhos. Então, assim, isso aí são os nossos valores. A gente tem que estar conectado com os nossos valores. Aí ela foi falando, a família. Aí o que mais? Aí, tipo assim, você vai colocando de 1 a 10. O que que você buscaria de volta, né? Então, a família, né? Pode, e tudo isso são os nossos valores, né? Mesmo até mesmo amigos, né? Até mesmo a saúde, né? Todos aqueles pilares que a gente sabe, né? Que tem. E assim, é muito interessante porque a gente vê a religiosidade, né? A espiritualidade, Deus, né? Então, assim, ela, como psicóloga, ela não falou diretamente, né? Assim, Deus, tal, mas ela falou assim, a espiritualidade, né? Então, assim, a gente tem que, é a nossa família e Deus, né? Porque a partir do momento que você tem Deus, né? As demais coisas não serão acrescentadas, né? Então, assim, o nosso valor, qual é o nosso maior valor? E quando a Flávia, gente conecta com os nossos valores, né? A gente se conhece, né? Oi, pode falar. é que eu estou pensando nessa situação, né, do terremoto. A primeira coisa, claro, a gente ia buscar pela família, em primeiro lugar. A segunda que eu fico pensando em meus documentos. Muita gente, então, o trabalho também, né? Porque às vezes as pessoas elas colocam coisas em primeiro lugar, entendeu? É isso que ela quis chamar a atenção, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa trabalha tanto que ela não dá atenção para a família, ela não dá atenção para o esposo, ela não dá atenção para os filhos, né? Ela dá mais atenção para o trabalho, né? Para o emprego, para a sociedade, né? Então, assim, ela quis dizer isso, entendeu? Que a gente tem que se conectar com os nossos. A partir do momento que a gente conhece os nossos valores, e isso é bom a gente ter anotado, viu?
Eu mesmo ainda vou fazer esse exercício comigo e vou colocar de 1 a 10 ali, ó, por ordem, para a gente saber o que que realmente importa, né? E quando a gente conhece esses nossos valores, a gente vai, né, realmente buscando se conectar mais, né? Preencher, né? Com Deus, com a família, né? Com a nossa espiritualidade, com o Espírito Santo. Então, assim, é muito importante realmente a gente conhecer os nossos valores. Achei interessante falar isso. Isso traz uma reflexão muito grande, né, meninas, que o que que a palavra diz, que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, né? Então, às vezes tem algo tão mais importante do que outro, né? E muitas vezes, né, é o nosso tesouro, está ali onde, né, deixando, às vezes, a gente deixa até algo muito importante para trás, né? E o tesouro, isso é muito fácil para a gente descobrir. Eu achei isso interessante, essa conversa, né? Porque onde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Isso é muito importante, porque a nossa família, igual a irmã falou agora aqui, que às vezes, né, a pessoa dá mais atenção ao trabalho, e outras coisas, né, do que mesmo a família, que é o mais importante que nós temos, é o nosso tesouro maior, assim, na Terra, é a nossa família, né, primeiramente, os nossos de casa, né, da nossa casa. Isso é muito, muito importante. Eu achei interessante essa conversa. E é bom a gente colocando por prioridade mesmo, né? É assim, é família, é a saúde, né? A vida financeira, né? É o nosso trabalho também, né? É o nosso meio social, né? Então, são vários pilares. A nossa vida tem vários pilares, são de 10 a 12 pilares. E aí a gente tem que realmente nomear, né? Por grau de importância, para a gente não poder estar dando mais atenção a uma e menos atenção à outra. Isso, verdade. Deixar para trás, isso é verdade. Oi, irmã Flávia, você falando assim, da Colômbia, né? Que é terremoto ali, onde pessoas tiveram várias perdas, vidas, né? Foram ceifadas. Mas, como você falou, se acontecesse com você e perdesse tudo, o que você iria procurar primeiro, né? A família, como você falou aí. Porque a família, pra gente, nós que somos servos do Senhor, a família, ela é prioridade, né? Deus, nossa vida, é a família que nos ajuda. E eu me fez lembrar, meninas, dois acidentes que aconteceram na minha família. Um primeiro minha irmã ia viajando para lado ali, para lá de Itabuna para ali, estava muito chovendo, e ela ia viajando com o esposo e o filho, que é meu sobrinho, tinha mais ou menos um aninho por aí. Eu não sei se ele estava fora da cadeirinha, não sei o que aconteceu. Só sei que o carro derrapou e o carro caiu numa parambeira muito alta. E ele foi descendo aí, encostou numa árvore. E tinha uma parambeira lá embaixo, que se aquela árvore caísse, virasse qualquer coisa, o carro tombava lá embaixo. Mas desceu e ficou assim, como se fosse querendo tombar, sabe? E foi terrível aquele balanço do carro. Aí quando o carro parou, a minha irmã, ela contou para mim, estava todo mundo vivo, mas ela falou assim, cadê o menino, cadê o menino? O menino tinha saído do colo dela, tinha sumido. E a porta do carro tinha aberto. E ela achou que o menino tinha caído na parambeira. Quando ela olhou, a criança estava debaixo da cadeira do motorista. Deus colocou ele guardadinho lá, para que nada acontecesse. E o segundo acidente, deve ter mais ou menos uns 4 anos também, a minha irmã ia para aqui para Porto Seguro, levando Zeni, né? Vai levando, ela vai dirigindo, e Marta na frente, e Neide atrás. E a Beatriz era pequitinha também, acho que tinha um aninho e pouco, no colo da minha irmã. Porque se tivesse com cadeirinha, tinha acontecido, né? Mas acho que estava sem a cadeirinha, parece também. E aí, aconteceu que um rapaz que vinha ali da Arraial da Ajuda, naquele trevo ali que vinha da Arraial da Ajuda ali, o rapaz entrou de vez e minha irmã não teve como, ela bateu no cara no meio da pista. Mas ela disse assim, ó como Deus é maravilhoso, menino, eu vou te falar, não existe um Deus não, é só esse só na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Aí o que aconteceu? Elas disseram para mim, olha, nada saiu do lugar, a não ser a criança.
A criança saiu do colo da minha irmã e foi, Deus colocou ela debaixo da cadeirinha do motorista, bem guardadinha ali embaixo também. Não voou para fora nem nada, entendeu? E ela disse que até o computador que estava em cima do banco atrás não saiu do lugar. Você sabe que o impacto, gente, de um acidente quando bate, voa tudo para fora. Nada, mas absolutamente nada, a não ser a Ana Beatriz, que saiu, ficou debaixo da cadeira ali, quietinha, e nada saiu do lugar. Então, isso, ó, para você ver como que Deus, ele zela pela família, gente. Vocês falando isso, eu me lembro. Porque Deus, ele ama a família. Ele ama a família. Naquele carro ali, quando aconteceu ali, poderia acontecer tudo, qualquer coisa. Mas nada aconteceu. A família estava guardada. Porque nós somos seres humanos, somos de carne, somos sensíveis. Poderia quebrar um braço, né, Mara? Quebrar uma perna, uma coisa. Não. Não aconteceu nada, absolutamente nada. Nem o computador saiu do lugar. E a Ana Beatriz saiu para ser guardada debaixo do banco, para que nada acontecesse com ela. Então, Deus, ele é assim, Deus, ele é poderoso, Deus ama a família de uma maneira assim, eu não sei explicar. E ele nos ensinou a gente a amar a família. Quando eu, às vezes eu fico assim observando na televisão que passa esses casos de pais, meu Deus do céu, pai que mata filho, mãe que mata filho. Falei, meu Deus do céu, essas pessoas não têm Deus, porque a gente ama tanto a família da gente, e o cuidado é especial demais, a gente tem muito cuidado pela nossa família, orando, né? É maravilhoso quando Deus nos ensina a amar a família, é um tesouro para mim, para minha vida, assim, amados, eu sei que para vocês também. A minha família, só Deus que está em primeiro lugar, mas a minha família, ela é especial. Ela parece cheia de defeitos, mas eu amo a minha família do jeito que ela é. E todos da minha casa. E eu procuro dar o melhor de mim para elas, entendeu? E ensinar para as pessoas que se você não ama a sua família, irmã, nada na sua vida, mas nada mesmo, eu acho que vai assim, te satisfazer em nada na terra, porque a família, ela é especial demais para a gente. Devemos amar cada dia. É isso que eu queria falar. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus, irmã Maria. Eu queria também falar assim, dentro dessa, me veio no meu coração, que no século XX, lá no comecinho dos nossos pioneiros, né, os missionários, né, as histórias missionárias, irmãs, elas são muito lindas, mas elas também são muito tristes, porque esse movimento de falar da família, né, de ter cursos dentro das igrejas, é muito novo, viu, nas nossas igrejas, não é tão velho. Estou falando isso com base no curso que eu fiz lá de missiologia pelo CFM e conversando com alguns missionários, né? Que os missionários do passado, eles não faziam também porque eles eram desajustados, não era isso não, era o amor pela obra, né? O carinho, o zelo com a obra de Deus, e eles iam fazer a obra, ia para esses lugares tão perigosos, né, principalmente os missionários transculturais que nós temos aí esparramado pelo mundo, e levava suas famílias, seus filhos, né, e ali eles sofriam muito. E eu conheci um pastor, que era o pastor Infante, que é da Igreja Batista, né, e eu até tinha um livro dele, era um livreto tão, mas pensa num livreto rico de Deus, menina. Ele era um escritor e muito assim, com o coração inclinado para a obra de Deus, e o trabalho dele era no meio dos indígenas. Só que as irmãs sabem que tem indígenas aí esparramados por outros países, né? Que eram aqueles indígenas canibais, né? E ele foi assassinado, né? Tiraram a vida dele, né? Mas por amor à obra. E ele perdeu a família, né, por conta desse chamado, né? E conversando com uma missionária que está no Mato Grosso do Sul, a gente estava falando sobre isso, que hoje as igrejas, né, principalmente as convenções, né, as convenções missionárias, elas têm aberto mais assim oportunidade dentro disso daí para apoiar as famílias, porque a família é a base de tudo, né, em todo o nosso trabalho. Então, quando vocês estavam falando, me veio no meu coração, né, que no passado muitas famílias foram deslaceradas por não ter esse apoio dentro do nosso próprio comunidade evangélica, viu? Pelo menos na presbiteriana,
Não é muito antigo esse projeto de apoiar, e nem na Batista, nem em nenhuma, e principalmente na Assembleia, que eu vim da Assembleia, e eu vou dizer para as irmãs, viu? Tem coisa que está na Assembleia que está aí há 15, 16 anos, que está acontecendo um movimento que é bom, que não é ruim, é um movimento bom para estar apoiando. E agora eles têm uma equipe de pessoas, né, de especialista, como psicólogo, psiquiatra, para estar apoiando esses missionários que vão para essas famílias missionárias que vão para outros países e aqui também, né, na nossa nação aqui, para estar apoiando nessa área aí da emoção, viu? Como a gente precisa, né, errando e aprendendo, né, com os erros do passado. Então, a nossa família, ela é a nossa prioridade. A gente pode trabalhar para Jesus, podemos fazer a obra do Senhor, ser um missionário, mas a nossa família, ela sempre vai ser a nossa primeira obra, nosso primeiro trabalho. Quando eu me casei, que eu estava na Assembleia, a irmã ia fazer uma viagem e eu tinha acabado de casar, e ela queria que eu fosse com ela para uma viagem, né? Aí eu falei para ela assim que eu não podia ir não, porque eu tinha acabado de me casar e eu não podia deixar meu marido sozinho, porque eu falei, eu tinha meses mesmo de casar, e eu não fui porque eu casei com esse pensamento, que o casamento é uma coisa séria e é uma família, e eu já me via como uma família, mesmo sem eu ter filho, porque eu fui ter filho depois de 1 ano, né, e aí ela depois até contou o testemunho, mas eu nem fiquei sabendo, depois uma pessoa que me contou, né, e a Simoninha, ela foi no meu casamento, né, a Simoninha, e ela falou assim que eu fiz muito bem certo, porque a família é a nossa base, né? É uma pena que o que tem acontecido aí, essa distorção toda, isso daí é o DNA deformado, né? Que a gente tem visto de filhos com seu DNA deformado, deslacerando seus lares, né? Pais deslacerando seus filhos. Tudo isso, irmãs, é consequência do adversário da nossa alma. Ele vem para matar, roubar e destruir. E quem ele vê uma brechinha, é como a Vera falou no nosso outro portal. Ele não precisa de uma porta, ele só precisa de uma brecha. E se ele pegar uma brecha, ali ele faz a arruaça. E não pensa que ele vem assim de uma vez, ele vem de pouquinho. Por isso que há necessidade de nós pegarmos a palavra quando o Senhor fala vigiai e orai. É estar atento, é vigiar mesmo, como sentinela lá na torre, né? A gente vai aprender isso lá, eu não vejo a hora de aprender. De estar lá na torre mesmo, vigiando, porque ele vem, ele é sorrateiro, ele não vem de uma vez. Ele é estrategista. As irmãs vê, né? Eles são organizados. Os filhos das trevas são organizados e nós temos por obrigação. Olha, irmãs, eu estou com isso no meu coração. Como nós não somos. Hoje eu chorei e falei, Senhor, porque eu tô orando, né, por tudo que vai acontecer aí, que as irmãs já sabem que eu coloquei lá no grupo, que a Neia colocou, e orar, igreja, orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos netos, mesmo que não tenha, já ir orando e pela nossa geração futura aí, e pela geração futura desses nossos filhos, porque os dias não são bons. Você fala, ficar pregando, que vai ser bom. Não vai ser, irmãos, porque Deus não vai contradizer o que ele já revogou que vai acontecer. Então, nós vamos fazer o quê? Nos posicionar como os intercessores do Senhor. Se é 2, é 3, é 4, não importa. O Senhor levantando 3 em um lugar, 3 no outro, quando for ver, tem uma multidão aí intercedendo. Então, que Deus possa nos levantar como sentinela da nossa família, sentinela das outras famílias. Às 18 horas eu orei por uma família, que a minha filha chegou, ela falou, mãe, eu quero que você ore por essa família, porque a mina foi lá fazer um registro, eu não sei se foi um registro, o que foi, né? Eu fiquei tão assim, mãe, que até fui pro banheiro orar. Aí eu falei, mas o que foi? Ela falou assim, mãe, a mulher chegou toda machucada lá. Ela sofre, né, ela sofre abuso, né?
violência, né, do esposo. Aí me deu o nome da menina, me peguei das duas crianças. Aí o que me chamou a atenção, irmãs, uma criança de 6 anos, hein? Falou para a mãe assim: olha, mãe, a sua tristeza tá causando mal em mim. Olha, irmãs, uma criança de 6 anos falar assim para uma mãe, não é fácil, viu? Aí eu me coloquei, a gente orou, já coloquei nos grupos, já passei para Carla, para Karen, para colocar na nossa lista. E eu falei para Abigail, por que você não pegou o telefone dessa moça? Ela falou assim, eu tenho o telefone dela, depois eu passo para a senhora. E orar, porque aí eu lembrei, né, do que nós estamos orando por todas as famílias, irmãs. O inimigo não quer que ninguém ore, não, ele quer mesmo é que fazer arruaça. O inimigo das nossas almas, tanto nossa quanto também daqueles que não conhecem a palavra do Senhor. E a gente vê aí, eu estava arrumando janta e meditando nisso. Eu falei assim, Deus colocou a Abigail num ambiente, porque vira e mexe, ela sempre traz alguma situação assim difícil. Um dia ela trouxe uma situação de uma moça nos Estados Unidos e o irmão aqui. E o irmão prejudicando a irmã lá, e a irmã lá dos Estados Unidos ligou pro cartório para falar com a Abigail aqui, né? E quem atendeu foi a Abigail, né? Porque era a Abigail que estava mexendo com o processo lá de herança, né? Deles lá para cadastrar, alguma coisa assim. E aí ela foi e pediu oração. Então, eu falei assim, vamos estar orando, é orar. E aí, graças a Deus, dentro disso, depois a moça até ligou para ela, agradecendo tudo que ela falou, se ela aceitava a oração. Ela falou que aceitava. Ela falou, então eu vou pedir para minha mãe estar orando, eu também vou estar orando. E como ela conhece também um pouco da área do direito, né, ela também foi orientando ela lá, na área do que ela precisava. Então, irmãs, é isso, é a gente orar mesmo pelas famílias, é o nosso pilar, gente. É o pilar da terra, é a família. E tanto a família fraternal, quanto a família também biológica que Deus deu para nós, né? Essa família aqui. Amém, minhas lindas? Eu vou fazer uma oração e quem quiser orar também, tá bom, irmãs? Pode orar, tá? Flavinha, eu vou fechar aqui, tá bom? E você pode continuar, viu? E graças a Deus que você abriu, porque eu tava lá na cozinha, eu tava na cozinha, mas eu tava ouvindo a palavra lá com o pastor no culto, né? E eu falei, ai meu Deus, falei pra minha filha, abre aqui, vai lá abrir pra mãe que eu tô terminando aqui, mas eu tô ouvindo o culto, mas eu também tava orando lá com a igreja, né? E eu quero também apresentar aqui o meu pastor, a família dele, que ele pediu também para estar orando. Depois eu vou colocar lá no grupo, tá? Pra gente estar intercedendo por eles. Pai amado e Pai querido, no nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, no termo deste portal das 10 horas, das 21 horas, aliás, Senhor, eu quero te louvar e bendizer o teu nome. Obrigada, Jesus, pela palavra que a tua serva trouxe, pelo testemunho da irmã Maria. E também, Senhor, por este pilar que o Senhor tem confiado em nós, que é a família, Senhor. Nós estamos aqui como família do Senhor, reunidas e unidas em um só propósito, Deus, de buscar a tua presença, de estarmos mais e mais, Senhor, perto de ti, mas também, Senhor, colocarmos as nossas necessidades, e não só as nossas, mas também de todos aqueles que necessitam, Deus. Eu coloco diante do Senhor, Deus, a vida da Flávia. Amanhã ela estará retornando para a sua cidade ali, Deus, onde ela mora, onde ela reside. Ela está ali nesse período com o seu esposo devido à cirurgia que ele fez. Abençoa, Senhor, o retorno deles. Senhor, abençoa também a vida e o retorno também da Jaqueline com a Emily. Continue, Senhor, cuidando da Jaqueline e da sua filha. Continue com as tuas mãos de bênção, Deus. Pai querido e Pai amado, na tua presença eu coloco cada vida ali naquela lista que nós colocamos, Pai, que as tuas servas assim colocou, a cada pedido, Senhor, já sabendo que o Senhor já viu todos ali, o Senhor já contemplou. E eu quero te agradecer por esta oração que a Flávia orou aqui, sobre as portas abertas. Abra, Senhor, abra mesmo, Senhor, as portas espirituais nas nossas vidas, Senhor, nos dando discernimento, sabedoria, conhecimento, alinhamento do céu sobre cada vida aqui representada, Deus. Pai, hoje eu fiz aquela oração ali do Espírito Santo, eu quero te pedir, ó Deus, que a terceira pessoa da Trindade, Senhor, tem um zelo e um cuidado muito grande, Deus, em falar com essa terceira pessoa, porque ele é tudo, 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 Senhor. Oh Deus, que o teu Espírito Santo
que é a terceira pessoa da Trindade, possa nos visitar nesta noite e venha, Senhor, nos conduzir nesta noite, dando-nos a noite de paz, de reparação, de renovação, e guardando também, Senhor, os nossos filhos que estão estudando, aqueles, ó Pai, que estão nas suas faculdades, aqueles que estão na igreja, ou até aqueles que estão, Senhor, com os seus amigos. Guarda, Senhor, o retorno deles para as nossas casas e põe as tuas mãos de bênção, e com o teu Espírito Santo, que conforta, que consola, que nos orienta, que nos conduz, possa estar no lar de cada família aqui representada neste trabalho. E eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando para a honra e para a glória do teu nome. Põe as tuas mãos de bênção, de poder, Senhor, no nome de Jesus. Vai visitando, ó Pai, para louvor do teu nome, as nossas vidas, e abrindo portas, Deus, portas da saúde, portas financeiras, portas das vendas, Senhor. Esta oração é para todas nós aqui, mas também é para aqueles que irão ouvir, Pai. Abra, Senhor, as portas das soluções, Deus. Senhor, quantos lares nós estávamos aqui falando sobre a família, mas quantos lares, meu Deus, estão, Senhor, se destruindo, Deus, por coisas tão pequenas, Senhor. Vá de encontro, meu Deus, com essas famílias. Vá de encontro com esses homens, Deus. Abate esses Golias, Senhor, esses gigantes, esse espírito de agitação no coração desses homens, Deus. E que toda violência caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor, com as tuas mãos poderosas, venha dar o livramento, Senhor, para estas mulheres, para essas crianças, Deus, que vê, que contempla tudo isso, meu Deus. Senhor, ficam marcas, ficam traumas, e o Senhor, Pai, é o único que tem poder para penetrar e ir de encontro com cada lar, Senhor, que nós não conhecemos, mas que o Senhor sabe aonde estão. Que os teus olhos que contemplam todas as coisas, porque a tua palavra diz que tu és onisciente, onipresente e onipotente, que o Senhor está em todos os lugares. E eu creio no milagre da oração, eu creio no milagre da tua palavra, e eu creio no poder do Senhor. Eu creio, Senhor, que tu ama as vidas, e por isso nós oramos para que o Senhor vai visitando esses lares, essas pessoas que ouvirem, Deus, esta oração e esta palavra que foi falada através da tua serva, possa penetrar, Senhor, até a divisão da alma dessas vidas, Deus. Vai pôr nas tuas mãos de poder, Senhor, tuas mãos de cura, de saúde, de maravilha, de direção, em cada lar, Senhor, tudo aquele que está, Senhor, com um sentimento de morte, de suicídio, vai pôr nas tuas mãos agora, e visitando e repreendendo, Senhor, todo espírito de morte, Senhor, todo espírito de suicídio, caia por terra em nome de Jesus sobre esses lares. Eu não conheço essas vidas, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe quem são, Pai. E eu creio na bênção do Senhor. Eu creio na restauração do Senhor na vida emocional de cada uma dessas pessoas. E principalmente das crianças e os lares dos teus servos, Senhor. Que também, Senhor, não vamos dizer que não vamos ser hipócritas, não, Senhor. Tem muitas famílias cristãs também que passam também, Senhor, por isso. Quantas mulheres, Senhor, tem que ficar em silêncio porque os seus maridos têm uma posição e tem que engolir tudo. Eu repreendo também em nome de Jesus que todo mal caia por terra, Senhor, e que as tuas mãos de bênção, de poder, de maravilha venha a ser sobre essa família, Senhor. Tu és um Deus que dá oportunidade. Vendo ali aquela palavra que a tua serva disse quando tu ia se encontrar com Eva e com Adão no final da tarde. Senhor, que profundidade aquela palavra. Como a irmã falou mesmo, nós somos pesquisadores. E eu fui pesquisar somente uma coisa que me chamou a atenção, Senhor, que foi o falar do entardecer, Senhor. E este entardecer, Senhor, é tão profundo. Deus, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus que fez o homem para ter relacionamento contigo. Mas a dureza, a deformação do coração, do pensamento do homem, afastou, Senhor.
ele de ti, Pai. Pai amado, Pai querido, porque o pecado original, Senhor, veio sobre veio sobre o mundo. Mas mesmo com tudo isso, o Senhor ainda preparou o teu filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para nos dar, Senhor, essa oportunidade de nos arrependermos e chegarmos até o Senhor. Pai amado e Pai querido, eu coloco toda a família evangélica diante do Senhor, cada família aqui nesse grupo, cada família de cada igreja, de cada irmã que aqui também está, Senhor, começando ali pelos pastores, vai visitando eles, meu Pai, porque também não é fácil, Senhor. Cuida, Senhor, daqueles que verdadeiramente têm se colocado na brecha, que têm renunciado, Senhor, muitas coisas para poder pregar a tua verdade. Pai bendito e Pai amado, é no nome santo de Jesus Cristo que eu oro, com a certeza da bênção, da vitória e do milagre do Senhor. Eu coloco também, Senhor, diante de ti, essa rede digital, Senhor, todas as redes, o YouTube, o Facebook, o Instagram, o TikTok, Senhor, o Kawaii, todos, meu Deus, até aqueles que eu não consigo falar o nome. Vai pondo as tuas mãos poderosas por estas redes digital e que essas redes, esse campo tão grande, Deus, que tem crescido, possa chegar, Senhor, com coisas boas, Deus, ensinando, porque sabemos que há por detrás também outro campo, Deus, que também traz coisas ruins. Coloca as tuas mãos, Pai, vai pôr nas tuas mãos poderosas e visitando, Deus, a cada uma dessas empresas, Senhor, que tem aberto aí esse campo tão grande, todas as vidas, que o Senhor deu capacidade para eles desenvolver essa tecnologia. Senhor amado e Pai querido, eu te louvo e te agradeço por cada vida aqui representada, por cada ministério aqui, por cada saúde, por cada filho, por cada neto. Para a honra e glória do teu nome, eu te louvo e te agradeço com a certeza da bênção e da vitória. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meninas. Meninas, eu quero deixar aqui uma mensagem. A Gisele entrou no portal das 18 horas, Flavinha, e foi uma bênção, viu? E aí a gente combinou, a gente está orando na madrugada. Quem acordar, entra no Meet, eu vou estar no outro. Mas o outro eu tô lá porque eu tô fazendo um propósito. E aí, assim, lá é só uma hora certinho, a irmã é bem organizadinha. Então, acabando lá, eu já entro no Meet também. Caso alguém entrar às 3, caso alguém entrar às 4, ela vai estar lá. Sempre a Silvânia e a Zenaide, ela entra. A Zenaide não tá aqui, que ela foi pro culto. Então, a Zenaide também entra sempre 3 horas junto comigo também. Então, a gente se vê, eu mando uma hora lá, madrugada, né? Hoje eu acordei, mas como eu tô no propósito, assim, de quarta-feira, que é o dia que eu fico para mim, eu quis fazer sozinha, mas eu quero que as irmãs que sentirem de Deus de orar, depois eu vou colocar lá qual vai ser o nosso propósito, tá bom? A gente está orando aí, irmãs, vamos nos levantar, viu? Como igreja e intercessoras do Senhor, por uma causa, né? Por esta causa, por uma causa muito, sim, que nós precisamos, viu? Então, que Deus abençoe. Mas alguma irmã quer orar? Pode orar, irmãs. Tá, Bom? tá bom. Senhor, mais uma vez, Senhor, eu entro, Senhor, aqui, Pai, nesse portal de oração. Senhor, nós sabemos, Pai, que o Senhor se faz presente em nosso meio, Senhor. Meu Pai, quantas coisas maravilhosas, Senhor, o Senhor tem colocado na boca das tuas filhas, meu Deus. Eu te honro, Senhor, nessa noite, exalto o teu nome pela tua bondade, meu Pai. Senhor, nós temos aprendido, Senhor, uma com a outra, Senhor, e nós sabemos, Pai, que nós nunca vamos saber tudo, Senhor. Sabemos, meu Deus, que cada dia o Senhor tem algo novo para nos ensinar. Pai amado, muito obrigada, Senhor,
Nessa noite, Pai, eu quero muito te agradecer, Senhor, pela minha vida, Senhor, pelos livramentos do dia a dia. Obrigada, Pai, pelo pão de cada dia que o Senhor proporcionou nesse dia, Senhor, na minha mesa, Pai. Obrigada pelo fôlego de vida, pelo ar que eu respiro, Senhor. Meu Deus, esse oxigênio que o Senhor nos dá de graça, Senhor. Pai amado, obrigada, meu Pai. Eu que sei, Senhor, o que é, Senhor, você está sem poder respirar, Senhor. E quantas vezes, Pai, entubada, Senhor, num leito de UTI. Meu Pai, e hoje, Senhor, eu respiro, Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada por tudo, Senhor, pela vida. Obrigada por o Senhor ter nos escolhido, Senhor, diante de uma multidão que existe nessa terra. O Senhor nos escolheu, achou graça em nós, meu Deus. Oh, Pai, obrigada, meu Pai, muito obrigada, Senhor. Pai amado, que nós possamos, Senhor, meu Deus, ser mais fiel a Ti, Senhor. Meu Deus, que nós possamos observar melhor as Tuas leis, meu Pai. Eu sei, Senhor, que nós não vamos conseguir, Pai, cumprir com toda a Tua lei. Mas nós tentamos, meu Pai. Obrigada, Senhor, por tudo isso, meu Deus. Obrigada, Pai, aleluia, por esta noite. Quantos deitaram na noite passada e não levantaram mais na manhã de hoje? E aqui nós estamos, meu Deus. Muito obrigada, nos conceda uma noite de paz, uma noite de alegria, na Tua presença, Senhor. E nos desperta, Senhor, pelas madrugadas, Senhor, para Te buscar, meu Pai. Ah, Espírito de Deus, enche os nossos corações, Pai amado, da Tua bondade, Senhor, do Teu amor, meu Deus, da Tua fidelidade, Senhor, e que o Senhor venha nos guiar, nos ensinar, pois o Senhor é o nosso professor por excelência. Pai amado, sem o Senhor nada nós podemos fazer, Jesus. Oh, Pai, obrigada por tudo, Senhor. Eu quero, meu Deus, te pedir, Senhor, mais uma vez, Senhor, pela vida, Senhor, daqueles, Pai, que nesse momento estão tentando, Senhor, sobreviver. Meu Deus, aí num leito de hospital. Senhor, às vezes, Pai, em casa mesmo, essas vidas, Senhor, que não tem mais, meu Deus, esperança, Pai, está em casa, esperando findar os seus dias. Oh, Senhor, tenha compaixão e misericórdia. Eu entrego, Senhor, aos teus cuidados, cada um, meu Deus, cada membro das nossas famílias nesse momento. Pai amado, na verdade, Senhor, é até impossível lembrarmos de cada um agora, mas o Senhor conhece e sabe onde está cada um, Senhor, a planta dos seus pés, aonde estiver, que o Senhor alcance com misericórdia, pois as tuas misericórdias, Senhor, tem sido a causa de não sermos destruídos, Pai. Meu Deus, alcance essas vidas com misericórdia. Meu Deus, que eles venham alcançar salvação, venham conhecer esse caminho, esse Deus tão maravilhoso, Senhor, que nós conhecemos. Obrigada, meu Deus. Ah, Senhor, visita, Pai, o coração dos que estão tristes, Pai amado, sem esperança, Senhor. Meu Deus, que não tem mais motivo, Senhor, para viver. Pai amado, abre, Senhor, as suas mentes e mostra, Pai, o quanto o Senhor é bom, quanto o Senhor sofreu, entregou a sua vida na cruz por cada um, Senhor. Espírito Santo, toca agora em cada coração, faça reconhecer, Senhor. Meu Deus, dê a eles, Pai. Meu Deus amado, abra os olhos espirituais. Fala, Senhor, com cada vida, meu Deus. Oh, Senhor, eu peço nessa noite, Pai, a tua bênção, meu Deus, a tua graça. Venha, Senhor da glória. Meu Deus, nos atender por misericórdia, meu Deus. E eu sei, Senhor,
que tudo que nós te pedimos, Pai, vai ser tudo feito segundo a tua vontade, pois a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Pai. Em nome do teu filho Jesus, meu Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Venha, Senhor. Ouvi, Pai, as nossas orações, nosso clamor. Afasta diante da tua presença santa todos os nossos pecados, Senhor. Apaga, Senhor, pois a sua palavra diz, Senhor. Meu Deus, o Senhor fala na sua palavra que dos nossos pecados, Senhor, não se lembra mais. Mas, Senhor, eu sei que é aqueles que nós nos arrependemos. Pai amado, nos traga, Senhor, não um sentimento, Senhor, de culpa, Senhor, mas um arrependimento profundo daquilo que não te agrada, Senhor. Pai amado, que o pecado para nós não seja, Senhor Deus, meu Deus, rotineiro, mas que seja um acidente, Senhor, nas nossas vidas, Pai, o pecado. Tenha misericórdia, nos dê força e muita graça, que nós venhamos, Senhor, caminhar, meu Deus, até o fim, porque a sua palavra diz que aquele que perseverar até o fim, meu Deus, vai receber a coroa da vida, Senhor. Pai amado, se conosco nessa noite. Eu te agradeço, Senhor, pelas tuas filhas, meu Deus, pela vida de cada uma delas. Visita, Espírito Santo, cada coração agora, cada mente, Senhor. Meu Deus, venha encher cada uma de nós, meu Deus, da tua graça, encher da alegria do teu Espírito, Senhor, da certeza, Senhor, das nossas vitórias. Pai amado, se nós te pedimos, é porque nós cremos, e eu creio que o Senhor não vai negar, porque o Senhor diz na sua palavra que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas, Pai, aos nossos filhos, quanto mais o Senhor, que é bom, é santo, é puro, Senhor. Eu sei que o teu amor, Pai, não tem igual o teu amor. Se nós amamos assim, Senhor, nossos filhos, quanto mais o Senhor, que nos ama de tal maneira, Pai, que se entregou na cruz por amor. Pai Santo, obrigada, meu Deus. Nos dê, Senhor, uma noite de paz. Nos conceda um sono, Pai. Pai amado, um sono, Senhor, que venha nos trazer descanso ao nosso corpo físico, Senhor. Se conosco, Pai. Em nome de Jesus, teu filho, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, glória a Amém, Deus, né? graças a Amém. Deus. Glória a Deus. Meninas, até Boa noite. amanhã às 15 horas, viu? Que Deus abençoe. Amém, Deus Para abençoe. quem acordar até às 3, tá? Beijo, fica com Até. Deus. Irmã Deus Cleide, que dia que você permitiu. falou para me trazer a palavra mesmo? Vai ser dia 21, viu, Flávia? Tá Bom, jóia. e sexta agora é a Elizabeth. Tá bom, Beth? Aí, entra, viu, Simoninha, para você participar dessa campanha muito boa, viu? Você vai gostar. Vou entrar Ô, sim, Cleide, Tá. tá bom? Cleide, é na campanha do horário das 9, né? Isso, Beth, das 21, que é aqui, tá? Tá bom. Então tá bom. Fica com Deus, viu? E a Neia não tá aqui, né? Porque eu vi a Neia aqui, a irmã Mariazinha, a senhora vai ser no dia 31, viu, irmã Mariazinha? A senhora que vai Tá trazer bom. aquele tema lá. Não, não é a Mariazinha, não. Ah, tá. É a Maria Sena. Você fica para outra, tá, Maria? Tudo bem. Tá bom? Meu, Tá bom, irmã Maria? dia 31? Isso, com aquele tema lá que a senhora falou para mim, viu? Aí a senhora já vai se preparando, viu? E aí a senhora que vai fazer o encerramento Certo. dessa 7 sexta-feira. Depois, Flavinha, a Flavinha já saiu, né? Mas eu vejo com ela depois, Beth. Vou ver com a Neia também, pra gente montar aí ver uns pontos, uns tópicos, né? Tudo. Isso, de estudo sobre isso. A gente vai continuar. Então, esse trabalho de sexta-feira vai ser vai continuar com esse tema mesmo, que vai ser a nossa classe de Ruth e Boaz, tá? Então, vai ficar esse nome aí, Ruth e Boaz. E a Nessa gente só vai sexta, mudar os temas. então, nessa sexta ainda é sobre Ruth e Boaz. Ainda é. Vai ser, você Tá pode, bom. tá bom?
O que Deus Tá colocar bom. no seu coração. Tá bom, meninas? certo. Ficam com Deus, tá? Aí, Mariazinha, eu vou montar outra cronograminha. Vamos ver que eu vou também, eu convidei o pastor Caselato e ele vai trazer ele e uma neurocientista vai também estar trazendo. E ela tem já um ministério que trabalha nessa área mesmo. Aí vamos ver, eu vou ver com ele que dia que ela pode, de setembro. Eu até vou falar com ele amanhã já, para ele já se organizando com ela, tá bom? E que não precisa ser esse tema de Ruth, só a nossa classe que vai ficar com esse tema mesmo aí. É o nome da nossa classe de sexta, tá? Da nossa live das 21 horas na sexta-feira. E vai ser sempre uma campanha, tá? Porque a prioridade é a família, né? Tá bom, meninas? Um beijo para vocês e até amanhã. Depois eu vou passando mais, né? Tá bom? Que Deus abençoe a todos Deus vocês. abençoe. Boa Boa noite. noite. Amém. Boa noite, viu? Eu vou colocar lá uma informação lá da nossa oração da madrugada, tá? Beijo, meninas. Amém. Boa noite. Amém. noite. Boa noite.